Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal do Arena Trader. Nesse vídeo nós iremos falar dos principais indicadores da análise técnica, os mais comuns falados pelos nossos analistas e também pelos traders que você pode encontrar. Nesse vídeo a gente vai falar de 3 indicadores muito importantes. São eles as médias móveis, o estocástico e o FR. O estocástico e o FR são osciladores. Eles vão sempre trabalhar entre 0 e 100. O que eu quero dizer? Esses osciladores, essas linhas que eu vou mostrar aqui para você na tela, elas vão sempre oscilar dentro dessa região. Ou seja, quando o mercado está muito próximo de 0, os indicadores ali próximo de 0, a gente está entendendo que existe uma possibilidade de uma região de fundo, ou seja, o mercado já caiu demais, já se exauriu demais. E a mesma coisa na alta, perto de 100, a gente já entende que o mercado também já está muito exausto. O IFR trabalha em regiões de sobrecompra e sobrevenda. E o que são essas regiões de sobrecompra e sobrevenda? O IFR tem a linha de 30 e de 70 como regiões de sobrecompra e sobrevenda. Já o estocástico, ele trabalha a região entre 80 e 20. É claro que existem vários cálculos aqui e eu não quero entrar muito no detalhe, quero trazer o efeito mais visual e prático para você. Vamos aqui para a tela. Aqui vocês estão vendo no meu gráfico. Aqui em cima é um estocástico 14 períodos e aqui também o IFR em 14 períodos, ambos clássicos, tá? Olha que interessante, essa região que a gente está mostrando aqui para você é uma região de sobrecompra. Note que a gente tem uma linha horizontal dentro do gráfico, a mesma coisa acontecendo aqui no IFR. Eu deixei uma linha horizontal aqui vermelha e uma linha horizontal verde, ou seja, nas regiões de sobrecompra, é abaixo de 30, né? E abaixo de 20. Com isso, a gente consegue entender extremidades de mercado. Por exemplo, teve aqui ó, a junção desse movimento. O mercado vinha daquele mesmo movimento que a gente traçou aqui com vocês, aquela região de suporte. E antes mesmo desse rompimento, o IFR e o estocástico estavam em regiões sobrevendidas, ou seja, exausto, o mercado já tinha caído demais. E olha que interessante, com o IFR estocástico dentro dessa região aqui, a gente conseguiu identificar o fundo do mercado. A mesma coisa acontece aqui. A gente teve o estocástico e o IFR em regiões de sobrevenda e aqui a mesma maneira, ele caiu bastante e aqui ele conseguiu subir e sentir essa região de resistência. Então, o IFR estocástico consegue indicar para a gente possíveis reversões. Quando você conhece bem e aplica bem tanto estocástico quanto FR, alinhado à análise técnica e os candlesticks, você consegue extrair um operacional aqui mais interessante. Então aqui dentro dessa linha de tendência de baixa, a gente tem uma outra coisa que a gente utiliza e fala-se muito sobre os osciladores. A gente chama uma coisa de divergência. Divergência de baixa e de alta. E o que eu quero mostrar para vocês, olha que legal, o mercado já vem divergindo em diversas regiões. Por exemplo, eu tenho essa região de topo aqui, ó. Olha só o que está acontecendo no IFR. O IFR vem divergindo, ele está nessa mesma região, ele está mais alto aqui e aqui ele está mais baixo, na mesma região, ou seja, eu tenho uma divergência de topo. Isso indica uma possível queda. Tá? Porque normalmente não era para isso estar acontecendo. Aqui no IFR acontecendo a mesma coisa. Então note, aqui está mais alto, aqui mais baixo, divergência entre os padrões. Olha o que o mercado faz. A partir do momento que ele consegue ficar abaixo dessas regiões, ele vem e acentuou nessa queda. Então divergência é uma questão que a gente olha e indica tanto no estocástico quanto no IFR e em outros diversos indicadores, e com isso a gente consegue marcar essas regiões. É claro que você vai ver que a formação dessa linha no IFR é um pouco mais lento devido ao seu cálculo e o estocástico ele é um pouquinho mais rápido, porque o cálculo dele também é um pouco mais amplo. Só por isso a gente já começa a ver que as regiões de sobrecompra e sobrevenda no estocástico no IFR são mais amplas, tanto em 80 com 20. Então aqui a gente tem tudo isso aqui para você e agora a gente vai para as médias móveis. As médias móveis elas são rastreadores de tendências, também funcionam como suportes e resistências dinâmicos, ou seja, a gente consegue entender
o mercado trabalhando, médias direcionais, a direção das médias móveis indicam a tendência. Aqui vale também falar sobre tendência primária, secundária e terciária, a gente consegue medir isso com médias móveis, por isso que muita gente usa e traz isso lá da teoria de Down, de usar 3 médias móveis, uma média mais curta, uma média mais longa, uma média média. Com isso a gente consegue ter essa interpretação. Aquele mesmo rompimento que a gente trouxe dessa região, o mercado vinha trabalhando abaixo da média móvel, ele ficou acima, as médias já tiveram um direcional aqui mostrando para vocês. Ó. Então o mercado vinha caindo, as médias indicando a direção, é um rastreador de tendência, pode ver que as médias estão direcionais aqui, todas para baixo, mercado todo caindo, aqui as médias mais curtas tentam corrigir, mas a primária, olha só, a média mais longa, lembra que a gente falou das marés? As marés a gente pode entender como uma média de 200 períodos, sendo a média da direção. Ó. Ela vem numa tendência de baixa, bem mais forte. E com isso, as médias mais curtas elas vão estar trabalhando. Da mesma questão que a gente pode utilizar aqui, nas médias móveis, são também os diferentes tipos gráficos. Quando a gente utiliza uma média mais longa, a gente pode também interpretar de certa maneira um tempo gráfico maior, como que o tempo maior está trabalhando. Mas muita gente também opera no day trade, ou no swing trade, o que seja, qual tipo gráfico, gostam de usar diversos tempos gráficos. E aí eles também alinham ao princípio da confirmação da teoria de Down. Eles gostam de fazer com que aconteça. Eu quero ter um gráfico de 5 minutos alinhado, ou seja, todos os preços acima das médias, um gráfico de 15 minutos também acima das médias e um gráfico mais longo também acima das médias. Tem muita gente que chama desse padrão, né, das 3 telas. Ele gosta de ter todas essas confluências aqui. Aqui a gente está vendo o que nos 60 minutos, por exemplo? Que o mercado vem em tendência de baixa, está abaixo de todas as médias. No 15 minutos, o mesmo se repete, o mercado está abaixo de todas as médias. E no 5, pelo que incrível que pareça, ele não está. Mas o que ele vai esperar? Ele vai esperar o mercado ficar abaixo nos 5 minutos para ter uma confirmação para continuar vendendo. Então ele vai, dentro desse comando dos tempos maiores, ele vem para o melhor e convergindo com as médias móveis. Com isso, ele consegue interpretar de uma maneira mais curta num gráfico de intraday, que é um gráfico de day trade, as tendências primária, secundária e terciária também em tempos menores. E aqui, um outro e não menos importante, que a gente também abordou na teoria de Down, é o volume. Vou colocar aqui o volume para vocês, que o volume segue tendência, ele confirma também diversos rompimentos, o volume tem que acompanhar a tendência, e olha aqui, muita gente também adiciona no volume médias móveis, para entender a média desses volumes. Então a gente pode vir aqui, ó, você no Profit, insere certinho aqui, média móvel. A gente já consegue inserir, muita gente coloca uma média de 20 períodos para entender uma média que vem acontecendo dentro do mês. E aí com isso a gente consegue ter uma média móvel. Aqui no volume, muita gente deixa a média móvel para acompanhar aqui se o volume está acima das médias ou abaixo. A gente vê que os volumes aqui que vêm sendo mais fortes são os volumes vendedores. A gente vê aqui, ó, acima da média negociando, o volume está acompanhando mais essa tendência. Da mesma maneira que o volume de venda novamente é mais forte aqui, e nessa tendência de baixa que a gente já tem esses outros pontos, a gente vê os volumes de compra muito menores. Então quando o preço corrige ou acumula, você pode ver que ele aqui embaixo ele está muito menor. E quando ele consegue acentuar a queda, ele se desenvolve entrando cada vez mais volume. É importante usar o volume para confirmar diversas entradas e rompimentos? Sim. Além do mais, é legal usar também em regiões de suporte e resistência. Poxa, eu tenho uma resistência em algum ponto, e nesse ponto não tem um certo volume, a gente entende que esse movimento é muito fraco, ele não vai conseguir romper essa resistência e ele vai acabar devolvendo. Então a gente vê, por exemplo, aqui a gente tinha nessa região um volume mais acentuado, aqui a gente vê um volume levemente descendente dentro dessa região aqui, ó. E aí com isso o mercado deu sinais aqui, por exemplo, essa estrela cadente muito bonita, que a gente já falou para vocês, e o mercado devolveu toda a alta aqui, ó.
Então a gente tinha um volume baixo, um sinal de candlesticks, a gente tinha o volume descendente e com isso, sem contar que a gente pode mostrar aqui, a gente tem um estocástico também e o FR com aquela divergência de alta que a gente vinha. Então, poxa, o mercado vem e devolve. Esse é mais um vídeo da nossa série de análise técnica. Comenta aqui o que você está achando, sugere também temas mais como esse e aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com todos os seus amigos. Muito obrigado!